TV Câmara de Palhoça. Boa noite, Boa noite. doutora Reginalva. Boa noite. Inicialmente, agradecer a senhora por ter aceito o convite deste Poder Legislativo para aqui estar nesta noite debatendo conosco as questões relacionadas ao abastecimento de água e também a coleta aí do esgotamento sanitário do município. E por isso nós agradecemos por um simples convite a senhora ter concordado e estar aqui Claro. hoje conosco debatendo. Eu quero aqui pedir licença a todos para concordar com o vereador Neném, principalmente na parte que ele se refere, que a população de Palhoça precisa de um melhor atendimento. Isso é inegável, a população precisa ser respeitada, o serviço tem que chegar na casa das pessoas com qualidade e, finalmente, nós devemos sim implantar o sistema de coleta de esgoto no município, que, como a senhora falou muito bem, é uma luta nacional há muitos anos, que, inclusive, com um marco regulatório sendo descumprido por boa parte dos municípios, e, finalmente, agora, nessa parceria público-privada, o município está na iminência de conseguir, finalmente, efetivar a implantação de um sistema de abastecimento e de coleta de esgotos satisfatório à necessidade do município, com a finalidade, principalmente, de trazer mais qualidade de vida para os nossos cidadãos. E isso é muito importante. E por isso, viu, vereador Neném, eu vou pedir licença ao vereador para discordar no ponto que o sistema que funcionava outrora no município de Palhoça era bom e deveria ser mantido. A senhora mesmo fez uma observação de que o desperdício chegou em algum momento a 50% ou a 60% de água. Percebam, senhores, o município não pode estar pagando para a Casan a água que é distribuída para a comunidade e desperdiçando cerca de 50% a 60% dessa água que é adquirida para ser redistribuída, para ser tratada e redistribuída ao município. E aí vocês percebam, há um prejuízo e há uma prática contrária ao interesse público. Está entendendo? Na medida em que, algum tempo atrás, viu, o vereador Neném, e todos os vereadores devem saber bem dessa situação, regiões como São Sebastião, os jardins ali onde a senhora mencionou, Bela Vista, e o Alto Aririú, em períodos da alta temporada, ficavam sem água, às vezes por dias e mais dias, e até por semanas, porque a pressão da água que era distribuída aqui embaixo não tinha a capacidade suficiente para se deslocar, para ser direcionada para essas comunidades. Eu vi que a senhora falou que implantaram um sistema de ETA na região do Bela Vista para poder fazer o atendimento. E uma das minhas perguntas que eu quero fazer para a senhora, e se a senhora tiver oportunidade de manifestar novamente, eu gostaria que a senhora detalhasse como está funcionando o serviço de distribuição de água para São Sebastião, Alaor Silveira 1, 2, 3, para a região dos Jardins e para a região do Alto Aririú, que são as regiões consideradas altas e finais de redes do município. Inclusive, em algumas oportunidades, a própria SAMAI, quando fazia a gestão, teve que fazer a implantação de bombas Buster para poder fazer com que essa água chegasse até a casa desses usuários. Porque a gente precisa lembrar de uma coisa, a água distribuída na casa dos cidadãos de Palhoça não é de graça. É uma água que ele paga uma tarifa pelo seu consumo e, portanto, há um contrato de prestação de serviço entre o poder público e as empresas privadas que participam desse processo, e o contrato é exatamente entregar a água na casa dessas pessoas. Portanto, é um contrato de obrigação de fim que essas empresas precisam prestar. Mas eu tive a oportunidade, doutor Reginaldo, de fazer a leitura aqui do contrato que estabelece as regras que fazem a gestão do sistema de água e da prestação de serviço do município. Tive a oportunidade, e aí posso dizer ao vereador Neném, viu, vereador Neném, o prefeito de Palhoça fez um excelente trabalho ao estabelecer a parceria público-privada. Por quê? Eu tive a oportunidade de conversar hoje com um representante da Agência Reguladora Intermunicipal. Nós, vereadores, nós não sabíamos dessa situação,
Mas nós temos uma agência que hoje faz a regulação da distribuição de água em mais de 210 municípios de Santa Catarina e que tem a prerrogativa da lei de exigir, de aplicar multa, de interditar, e eles têm a obrigação de fazer relatório a cada 2 anos, mas em razão do tipo de gestão que eles oferecem, eles entregam um relatório de ano em ano. Então, seria importante que o município encaminhasse esses documentos para que nós, vereadores, tivéssemos o conhecimento de toda a situação que está acontecendo no município. Outra questão bastante importante, e responde exatamente a questão do vereador Neném. A Águas de Palhoça é responsável pela fiscalização da execução de serviço. Eles têm a competência de verificar o tamanho do buraco, quando o buraco vai ser aberto, como o buraco foi fechado, se a rua foi asfaltada corretamente. Está no documento, está escrito aqui no documento. Nada obstante, a própria ARES, que é a agência reguladora, tomando conhecimento dessas ações, pode também interferir. Talvez nós não estivéssemos até esse momento utilizando os mecanismos corretos para poder fazer a fiscalização e materializar os anseios da população, de satisfazer aquilo que a população tem reclamado. Me foi observado, inclusive, recentemente, que uma ET do município estava com problema, a informação chegou junto à agência reguladora que fez a intervenção necessária, inclusive, tendo que levar ao conhecimento do Ministério Público a informação, porque o Ministério Público havia exigido esclarecimentos. Doutora Reginalva, nós temos um problema crônico que nós estivemos discutindo antes do recesso, que foi a questão da ET do condomínio Firenze, que é ali perto do Nova Palhoça, e que essa ET estava funcionando em situação precária e que também estava promovendo contaminação num curso d'água situado ali ao longo de onde ela está instalada, cujo mau cheiro, inclusive, exalava fortemente, trazendo um prejuízo à qualidade de vida. Essa era uma outra questão que eu quero que a senhora responda também. E para não prolongar, teria muitas coisas para a gente debater, mas eu senti falta neste documento, e aí eu tenho certeza que o vereador Pitanta também vai querer debater isso aí, é com relação ao plano e as metas de execuções dos serviços que vocês têm, por exemplo, a implantação da água na região da Praia do Sonho, na região da Ponta do Papagaio e na passagem do Maciambu. Hoje é possível que tenhamos lá em torno de 10, 12 mil moradores utilizando a água daquela região. Eu acredito que a partir de dezembro tenhamos lá pelo menos 150 mil pessoas nessa região utilizando aquele balneário para o verão. Hoje é inegável que a qualidade da água que utilizamos através de ponteira é insatisfatória. Tá? Hoje, talvez, o nosso balneário não tenha se desenvolvido da maneira que nós gostaríamos, exatamente pela falta d'água, pela falta de água potável com qualidade. Então, essa seria a minha próxima pergunta. E aí, para finalizar, eu gostaria novamente que a senhora disponibilizasse, quando tivesse oportunidade, do plano de ações de execução das atividades de vocês. Olha, nós vamos começar a implantar o sistema de esgoto, nós vamos fazer interligação em tal tempo, nós vamos levar água potável para a região sul em tal tempo. Eu acho que este é o maior anseio dos vereadores neste momento. Perfeito. Tá? Eu agradeço a senhora e essa é a minha manifestação, senhor presidente. Bem, eu vou começar pelo final. O contrato, muito obrigada, vereador, por sua intervenção e sua fala. O contrato de concessão, ele prevê que, tão logo a concessionária assuma, ela providencie um plano e faça a entrega desse plano à agência reguladora, ao poder concedente, ao SAMAI. E esse plano, ele já foi entregue, já está com o poder público, nós podemos trazer e apresentar aqui de forma detalhada, minuciosa, tá? Já está pronto, porque nós precisávamos entregar para a gente poder começar a trabalhar, né? Essa é a primeira questão. A segunda questão é que não há milagre nem com o privado. Então, assim,
todas essas estações de tratamento de esgotos que nós assumimos e mostramos ali, nós estamos atuando, encomendamos imediatamente um estudo e estamos atuando para que ela atenda exatamente a performance estabelecida na legislação de Santa Catarina, que é muito mais restritiva que a legislação federal, né? Só que existe um prazo para que os estudos sejam feitos, as obras sejam feitas e o monitoramento seja feito, porque não é só um resultado. O resultado precisa ser consistente, precisa ser por um longo período, né? Então, nós estamos nessa fase com relação às estações, né? Sim, é fato, existiu uma estação que já tinha passado pelo Ministério Público, estava lá, existe uma questão sendo tratada, e nós temos um laudo interno mostrando as condições da estação, nós contratamos um laudo externo para que não haja dúvida das condições, e nós já começamos a atuar na estação, no que é possível atuar, e em seguida, e já contratamos uma empresa para as obras mais estruturais, as obras que demandam de uma empresa especializada para tratar disso. E é nossa responsabilidade tratar, né? Eu posso trazer o cronograma mostrando quando que nós começamos a atuar e quando que nós vamos terminar em cada uma dessas estações. O restante está relacionado à documentação, os documentos já estão, todos eles, no órgão ambiental, já fizemos a colocação desses documentos, e aí nós vamos acompanhando a exigência do órgão ambiental e fazendo as entregas para que a gente possa ter licenciamento de todas essas estações atualizado, com a performance adequada, o monitoramento adequado, né? Então, nós estamos cientes e estamos sendo acompanhados por um verificador independente, cujas reuniões têm sido feitas quinzenalmente, juntamente com o SAMAI, pela agência reguladora, que recebe todos esses relatórios da concessionária e que são encaminhados para o poder concedente também. É que, quando eu falo SAMAI, eu já estou falando que o SAMAI representa o poder público aqui nessa relação de troca de documentos e de fiscalização. O senhor me fez mais uma questão, o senhor colocou mais uma questão. O senhor falou dos boosters. Os boosters são essas bombas que fazem com que a água chegue à casa das pessoas. Nós temos 16 delas aqui, 16 boosters instalados aqui em Palhoça. Certamente vamos precisar de ampliar, mas essa modelagem hidráulica ela vai dar para a gente justamente essa resposta de onde deve ser colocado para que ele seja eficiente. Eu vou pedir para a Joana, nossa gerente de operações, explicar detalhadamente sobre a questão dos boosters, de como eles funcionam aqui em Palhoça hoje enfim, e como que funciona todo o sistema de distribuição. Por favor, Joana. A minha questão específica seria os bairros situados nas regiões mais altas, como é o Alaor Silveira 1, 2, 3, a região de São Sebastião toda, região dos Jardins, Alto Aririú, uma parte do Alto Aririú, pelo menos em 2019, 2020, sofreram muito com falta de água. E o problema maior estava exatamente na ausência de pressão no sistema de rede para fazer com que a água chegasse até os pontos mais altos. Chegamos a ter residências que ficou praticamente quase uma semana sem receber água, principalmente aquelas localizadas nos pontos mais altos do loteamento. Então, seria importante vocês demonstrar a relação com essa situação para ver o que nós conseguimos resolver. Obrigado. Perfeito. O que a gente tem feito até o momento, prazer, né, conhecê-los, estar aqui presente. Meu nome é Joana, alguns eu já converso de vez em quando. Contem comigo, eu acho que essa é uma parte muito importante. Em relação às áreas altas, a gente tem ciência, tá? A modelagem hidráulica, ela verifica também a dificuldade que é chegar em um determinado ponto, tanto que a gente já começou a revitalizar todos os boosters. Todos eles a gente vai tirar do lugar e colocar uma base nova, uma estrutura hidráulica nova e, se necessário, vai colocar uma bomba do tamanho ideal, tá? Inclusive, quando você fala ali, vereador Jean, do Jardins, né?
Jardins, a gente vai deslocar o booster para um pouco mais para baixo. A gente já pediu autorização da prefeitura para fazer esse deslocamento, vai acontecer entre essa semana e semana que vem, em que o booster vai ter mais força, vai ter mais pressão antes dele para enviar realmente a água que precisa. E, além disso, não sei se vocês acompanham, mas tem um loteamento chamado Green Village. Vocês devem saber onde fica. Esse loteamento ele também é abastecido por um booster. Esse foi o primeiro que a gente conseguiu fazer toda a substituição e a pressão, tanto de recalque, quanto a pressão do booster, quanto o ponto de pressão, ele está completamente sendo monitorado pelo nosso sistema supervisório. Ou seja, a gente consegue ter uma atuação rápida quando falta água nas áreas elevadas. Isso vai acontecendo não só com esse booster, com todos os boosters da cidade. A gente vai ter monitoramento 24 horas por dia para agir rápido, principalmente nos locais de mais difícil acesso. Então, assim, a gente vai ter um resultado diferente. A gente não vai precisar esperar a população reclamar. A gente vai conseguir ver, levar alguém para identificar qual é o problema e agir. Além da modelagem, que a gente já comentou, que vai, sim, escolher os novos pontos. 16 a gente sabe que não é o suficiente. Tem outros pontos que a gente precisa colocar booster e a gente vai colocar. Um dos pontos, o senhor mesmo apontou um dia para mim, ó, lá falta água. A gente foi no local, identificou, viu que está um crescimento muito grande na região e vai instalar um booster ali próximo à Pedra Branca, em que tem uma rua que é atendido pela Água de Palhoça. Aquela rua a gente está olhando exatamente qual é o modelo do booster e o melhor ponto a ser instalado. Então, não é um ou outro ponto. Toda a cidade a gente está fazendo isso. Essa instalação vai ocorrer antes do início da temporada de verão. A bomba está já sendo comprada e semana passada eu recebi a autorização da prefeitura do ponto que a gente escolheu para colocar. Então, sim, assim que a bomba chegar, a gente vai instalar, esperando ela chegar. Muito importante. Eu posso aproveitar a palavra para falar sobre as válvulas redutoras de pressão, porque da mesma forma que a gente tem pontos que não tem pressão, a gente tem pontos que tem muita pressão. E amanhã vai ser a primeira instalação de macromedidor com telemetria e VRP, válvula redutora de pressão, para controlar a pressão de toda a área central, centro, Ponte do Imaruim, Barra do Aririú, a área ali do Rio Grande. Toda essa área é um local que sofre com pressão alta. Então, quando a gente escuta, está faltando água lá na Ponte do Imaruim, que acontece com frequência, é porque está com uma rede rompida. E a gente tem que fechar para fazer o abastecimento, para fazer o reparo e executar o reparo para devolver água para a população. O que a gente vai fazer? A pressão, a válvula redutora de pressão, ela controla, ela estabiliza a pressão, garantindo que vai chegar a pressão no ponto mais alto, mas sem ter excesso de pressão. E dessa forma a gente estabiliza as pressões na cidade. Nos próximos 1 mês e meio a gente vai instalar não somente uma, e sim 3 válvulas redutoras de pressão, e até o final do ano mais 4, totalizando 7 válvulas redutoras de pressão, para ter um impacto positivo na população. Falei em telemetria e não expliquei o que é. Basicamente, a gente consegue, com telemetria, acompanhar em tempo real, 24 horas por dia, o que está acontecendo no sistema. Hoje a gente tem os 35 pontos, que a gente falou, mais um booster, que é o booster do Green Village. A gente vai conseguir colocar todos os pontos de macromedição, todas as entradas da Casan, a gente vai estar conseguindo ver a vazão e a pressão. Todas as VRPs a gente consegue abrir e fechar na hora, no sistema supervisório, identificar a pressão que está, a pressão que deveria estar, e também todos os boosters. A gente vai conseguir identificar a pressão de saída, fazer a manutenção, às vezes, até mesmo de longe, quando a gente precisa dar um reset, igual o modemzinho do computador, que às vezes precisa lá ligar e desligar. A gente consegue fazer isso remotamente. Então, dessa forma, a gente vai ter uma ação mais ágil com o abastecimento da população. E, em breve, até o final do ano, isso também vai ter para todo o sistema de bombeamento de esgoto. Então, o esgoto a gente também vai saber se está ligado, se não está ligado, se está em falha, e aí a gente vai conseguir atuar.
Só a água da Praia do Sonho que faltou explicar agora para nós. Então, a Praia do Sonho, nós temos uma encomenda do prefeito Eduardo para que a gente verifique a possibilidade de antecipar investimentos e fazer imediatamente Praia do Sonho, Maciambu, Ponta do Papagaio. Também foi pedido para a gente fazer o Frei Damião, mas o Frei Damião tem uma outra questão que demanda de uma regularização, e nos próximos dias, certamente, a gente vai estar dando essa notícia para ele, e ele certamente vai trazer essa informação para a Câmara e para a população.